Quem quer se manifestar? Foi fácil, difícil, mais ou menos? Não tinha nada a ver com aqueles exercícios adicionais que eu pedi para vocês? O que você sentiu? Eu achei que estava parecido com as adicionais, só estava um pouquinho difícil. Tava Mas tinha difícil, algumas que dava para fazer. entendi, mas estava bem parecido, né, com aqueles adicionais. E a ideia, gente, daqui para frente é justamente a gente usar aqueles adicionais. Foi até uma maneira que eu bolei de tentar dar um empurrãozinho para você fazer esses adicionais, para você fazer a tarefa, para você fazer o trabalho, né, que a gente disponibiliza lá no portal. É uma maneira de fazer você realizar esses trabalhos para você, na hora da prova, você entender que fazendo os trabalhos conscientemente, a prova fica de graça, né? Então, são aí 6 pontinhos de graça para você, se você tiver feito os trabalhos e as atividades adicionais como tarefas, tá certo? Bom, então eu vou deixar disponibilizado no portal até no final de semana, né? Vou só arrumar um tempo para fazer isso, né? Que é, assim, o tempo é questão muito difícil de você criar, né? Então, às vezes a gente está com um tempo muito curto, mas normal, né? Faz parte da vida de adulto. É, você também, como estudante, deve passar bem por isso, né? Mas eu gostaria de te colocar 2 crianças no colo, né? Uma delas com 5 meses, que não para de chorar e sempre acorda de noite, para ver como que você organizaria teu tempo. Eu sei que é muito desafiador, tá? Então eu peço um pouco de paciência e calma para vocês, mas até o final de semana eu já devo ter postado esses vídeos para vocês de correção da avaliação do segundo bimestre, beleza? Aí você estuda, quem tiver ficado de recuperação, né, que vai ficar sabendo também em breve, até o final de semana já devo ter colocado no sistema, já devo ter passado a lista de recuperação para a Bruna, né? E aí, se você ficou de recuperação, para alguém de recuperação semana que vem, né? Se você ficou de recuperação, uma ótima tática é você estudar pela correção da prova, hein? Fica a dica para você, tá bom? Bom, gente, vamos lá. A gente estava falando hoje de relação, né? Deixa eu abrir aqui. A gente está acabando o caderno 4. Dá para acreditar nisso? Até 3 semanas atrás a gente estava no 2, né? Aí com esses aulões, né? A gente deu uma movimentada boa e também eu tenho selecionado mais as atividades que nós estamos fazendo nas aulas, né? Para que dê tempo de realizar as mais importantes, pelo menos. Tudo bem? Então, o que nós vimos? Nós vimos produto cartesiano, né? Que é o conjunto formado por todas as duplas de coordenadas, em que a primeira coordenada vem do primeiro conjunto e a segunda coordenada vem do segundo. Então, quando eu falo A cartesiano B, eu me refiro a todos os pontos em que a minha primeira coordenada vem do A e a minha segunda vem do B. Nós vimos isso, né? Vimos que relações são subconjuntos, né, de um produto cartesiano. Você vai entender, por exemplo, nesses 5, eu dou para você aqui 2 conjuntos, o conjunto A formado por 4 elementos, 0, 1, 2, 3, e o conjunto B formado por 3 elementos. Total de elementos do A cartesiano B seria o quê? 4 vezes 3, 12, né? Na verdade, eu tenho esses 2 elementos escritos aqui, né? Se eu quiser, deixa eu apagar aqui, que eu esqueci de apagar, eu estava já adiantando, mas eu esqueci de apagar. Então, ó, se eu sair completando essa tabela aqui, ó, nessa parte, nesse miolo, ó, se eu sair completando a minha tabelinha aqui, eu vou encontrar os 12 elementos do meu A cartesiano B. Só que eu não quero o A cartesiano B inteiro, eu quero uma relação, eu quero um subconjunto desse A cartesiano B que satisfaça essa sentença. E essa sentença aqui é aberta. Por quê? Porque eu não posso jogar ela em verdadeiro ou falso antes de saber os valores de x e de y, tá? Então, isso caracteriza essa sentença como uma sentença aberta. Na verdade, eu vou buscar, né, pelos pares ordenados x e y que satisfazem essa sentença aberta, tudo bem? Então, eu vou primeiro observar essa tabela, eu vou fazer a minha relação nessa tabela, e depois eu queria trazer para você uma ideia geométrica, uma ideia de diagrama de flechas, né? Como que ficaria essa relação de A em B definida por essa sentença aberta x² mais 1 menor do que y, tudo bem? Bom, gente, o que eu fiz aqui? Para simplificar, para facilitar, eu coloquei todos os meus elementos do A aqui na vertical, tá? Depois, coloquei todos os elementos do B
na horizontal, né, para contrapor, já que eu vou fazer produto cartesiano, é legal ter essa noção, né, de direções perpendiculares. E aí, o que que eu vou fazer? A real é a seguinte, eu vou selecionar os quadradinhos que me interessam. Por exemplo, se eu selecionar esse quadradinho aqui, eu estou dizendo que a dupla 0,4 pertence a essa relação, né? Mas eu não sei se a dupla 0,4 ela satisfaz essa sentença aberta. Para saber se a dupla 0,4 satisfaz a sentença aberta, no lugar do x eu ponho 0, no lugar do y eu ponho 4 e verifico se ela fica verdadeira. 0 ao quadrado é 0, né? Mais 1 dá 1 e 1 menor que 4. Opa, realmente a dupla 0,4 ela me interessa. A dupla 0,4, então, é uma dupla que eu posso colocar aqui na minha relação, né, de A em B, satisfazendo essa sentença aberta aqui. Eu vou fazer aqui alguns tiques, né? Não vou fazer x para não confundir com a minha coordenada x, mas eu vou fazer alguns tiques aqui, né? Naqueles pares que fazem parte da minha relação. Para facilitar ainda mais, eu primeiro vou discutir a parte esquerda da minha sentença aberta, né? A parte formada por x² mais 1, e vou ver onde é que ela dá menor que a coordenada y, né? Então, por exemplo, ó, se eu estiver na primeira linha, meu x vale 0. Então, meu 0 ao quadrado mais 1, né? Meu x² mais 1, vai valer o quê? Vai valer 1, né? E aí, me interessa saber quando que esse resultado é menor que o y, né? O 1, então, vai ser menor que quem? Bom, 1 vai ser menor que 2, então tá legal aqui. 1 vai ser menor que 4, tá legal aqui também. E 1 vai ser menor que 6. Então, até agora, eu peguei esses 3 elementos para compor a minha relação. 0,2, 0,4 e 0,6. Tá certo? É um subconjunto formado, por enquanto, por esses 3 elementos, né? A saber, 3 pares ordenados 0,2, 0,4, 0,6. Se eu quisesse desenhar usando o diagrama de flechas, eu faria 0,2, perdão, 0,2, 0,4 e 0,6. A flechinha não está muito bonita não, mas é o que tem para hoje, viu? Tá, então estou colocando aqui com flechas, né? Essa minha primeira parte dessa relação R, né? Relação R que vai de A em B. Eu posso escrever essa relação como sendo uma relação R que parte de A e vai para B, né? Tá ok? Bom, minha segunda linha é formada pelos pares ordenados em que o x vale 1, né? Então, ó, 1, 2, 1, 4, 1, 6. Vamos ver quanto é que dá x² mais 1 e vamos ver onde que ele é menor que y, né? Onde que esse resultado é menor do que cada uma dessas coordenadas y, tá? Então, eu vou fazer 1 ao quadrado mais 1, né? 1 mais 1 que dá 2. O 2 é menor que o 2? Não, não é menor que o 2. Então, esse primeiro par ordenado, 1, 2, eu não pego, tá? Mas o 2 é menor que o 4 e o 2 é menor que o 6. Então, eu estou pegando os pares ordenados 1, 4 e 1, 6. 1, 4 e 1, 6. Fechou? Terceira linha, x igual a 2. Quanto que dá a minha parte da esquerda da minha sentença aberta, né? 2 ao quadrado mais 1. 4 mais 1 dá 5. Vou procurar lugares em que eu tenho 5 menor que o y, então me interessam o y que são os maiores do que 5, né? No caso, só tem um, que é o 6. Então, o único par ordenado que eu vou pegar com a coordenada x valendo 2 é o 2, 6. Tudo bem? Então, vou fazer aqui 2, 6. Tá? Daqui para frente você vai entender que eu não posso pegar mais ninguém que satisfaça essa sentença aberta. Por exemplo, x igual a 3. No x igual a 3, quanto é que vai custar x igual x² mais 1, desculpa, né? Vai ficar 3² mais 1. 3 ao quadrado é 9, mais 1 dá 10, gente. E o resultado não é menor que nenhum y que eu tenha disponível no meu conjunto de chegada, que é o conjunto B. Beleza? Então aqui, ó, coordenadas 3 e alguma coisa não rolam nessa relação, então eu não vou ligar o 3 com ninguém. A minha relação, na verdade, então, ficou escrita dessa maneira, ó, a relação formada pelos elementos 0,2, 0,4, 0,6, depois 1,4, 1,6, e depois 2,6. Fechou?
Domínio da minha relação. Domínio da minha relação é composto pelos elementos, né, do meu conjunto de partida aqui, deram flechada em alguém. Então, meu domínio é formado apenas pelos elementos 0, 1 e 2. Perfeito? Então, meu domínio aqui... Não precisava fazer isso, tá? Eu só estou fazendo para te lembrar. Domínio, imagem da relação. A gente vai estudar a função daqui a pouco e tem tudo a ver. Imagem da relação. São aqueles carinhas que recebem as flechas. Né? Quem recebe a flecha? 2, 4 e o 6. Então, a imagem é 2, 4 e 6. Quero saber aqui, gente fina, alguma dúvida ou tá tranquilo, easy peasy? Nossa, temos 9 participantes, agora que eu vi 8. 8 mais 1, 8 mais eu. Caramba, que felicidade que eu tô de ver você aqui. Você poderia muito bem não participar se você não quisesse, né? Poxa, que felicidade. Muito obrigado pela presença, pela participação. Fiquei muito feliz em saber que bastante pessoas aqui da sala estão afim, estão querendo, estão interessados, e isso me deixa muito tranquilo, pensando aí no futuro desse país, né? Esse país que vive de roubar a gente, mas que tem pessoas aqui nessa sala que tem um senso de autocrítica muito forte, né? Não só nessa sala, mas eu converso bastante com os gêmeos do terceiro colegial, o Léo e o Lucas. Os caras são muito bons, eles têm uma visão crítica muito forte sobre toda essa história que a gente enfrenta dia a dia, né? Sobre essa tributação excessiva, sobre o constante roubo que o governo nos proporciona, enfim. Que bom ver que você está aqui querendo se inteirar, querendo se informar. Muito bom mesmo. Beleza, está tranquilo, está favorável, está tranquilo. Então, a gente vai entrar agora na aula 89, cara, olha só. E a gente já está fechando o caderno 3. Esperem, a semana que vem, a gente fecha o caderno 3. Eu não sei nem se vai precisar de aulão semana que vem, mas, para garantir, se precisar de aulão, nossa, certeza que a gente fecha com folga o caderno 3, tá? Estou muito feliz pela gente ter dado conta, né, de fazer e fazer bem feito, porque a gente está fazendo bem feito, a gente está pegando as atividades que mais importam, mais interessam para a gente, tá? Peraí que deu uma travada aqui na minha apostila digital, gente. Meu computador é um pouco simples, né? Tá. Então vamos lá. Tem gente no chat querendo falar comigo, deixa eu já só colocar aqui na parte de função. Gente, para hoje, deixa eu ver aqui quem está no chat. O Lavínia, de boa. Perdeu, mas tá lá gravado, né? Só que assim, igual eu falei para quem estava presente no ano passado, o grande dó que você enfrenta quando você perde um aulão é porque você não tem essa chance de interar aqui comigo, né? Você não tem a chance de interagir comigo, de perguntar, de colocar sua dúvida aqui. Essa é a pior perda que você tem sobre o aulão. Caso contrário, você vê a gravação ali, mas é uma coisa assíncrona, né? Então não tem muito, muito interesse nisso, né? Venha no aulão, coloque tua dúvida, pergunte, fale que não entendeu, a gente volta, te explica com todo carinho, com certeza. Gente, ó, quero te convidar a partir então para a penúltima aula desse caderno 4, que é a aula 89. Tá, já coloquei na página que eu queria. Vamos passar para a aula 89, deixa eu salvar esse carinha aqui, que eu vou disponibilizar para você lá no portal. Aula 89, funções. Ó, já fica a dica para você, adicionais 154 a 162, tá bom? Referentes a essa aula 89. Objetivos. Basicamente, dois objetivos. O primeiro deles, você vai entender o que é função, né? Função é uma relação que satisfaz algumas questões, algumas condições importantes, na verdade duas, daqui a pouco eu te falo o que ela tem que satisfazer para ser função. E aí, sendo função, a gente vai estudar o domínio e imagem de funções. O que é domínio da função e qual é a imagem da função. E tem algumas táticas, alguns métodos de você riscar gráficos para descobrir se é função ou não. Fechou? Fácil, fácil. Gente, função. Função é uma relação de um conjunto A em um conjunto B, conjunto de partida A, conjunto de chegada B, tá? Então, ó,
Deixa eu colocar para você. O que é a função? Então, um traço aqui. Função. Função. Então, vamos lá. Uma relação de A em B é a função quando duas condições forem satisfeitas. Primeira, o domínio da minha relação R, né, o conjunto formado por aqueles elementos de onde partem as flechas, ou seja, o meu domínio da relação R, vai ser o próprio conjunto de partida, né? Então não vai sobrar ninguém do conjunto de partida sem mandar flecha, né? É isso que eu quero dizer. Tá? Daqui a pouco eu vou fazer uma relação entre pai e filho, que de repente fica mais fácil de você entender, tá? Segunda condição que precisa ser satisfeita para a relação ser função, tá? Cada elemento do conjunto A se relaciona no máximo com um elemento do conjunto B, tá? Então, cada elemento de A se relaciona com apenas um, né? Ele tem que relacionar com alguém, né, de B, tem que ter uma flecha partindo de todo mundo de A, de cada elemento de A, só que só uma flecha de cada elemento. Cada elemento de A se relaciona com apenas um elemento de B. E aí já vou trazer para você atividades e eu vou te mostrar como que você vai chegar à função ali usando a relação de pai e filho, beleza? Então, quero te convidar, cada elemento de A se relaciona com apenas um elemento de B. Quero te convidar a abrir a apostila na página 253. Vamos fazer primeiro o 2A. Professor, Ui, mas um elemento de A não pode se relacionar com mais de um elemento de B? para ser função não, Fer. Eu vou te explicar isso contando de pai para filho, quer ver? Ó, então, vai lá nas atividades, né? Página que eu te falei mesmo? 253, né? Página 253. Você vai entender o que eu quero dizer agora. Ó, é para a gente classificar essa relação, a gente quer saber se ela é uma função ou não. Gente, aplicação é um outro nome que se dá para função, tá? Então, aplicação e função é a mesma coisa. Gente, será que as duas condições estão satisfeitas aqui? Depende, vamos lá. Eu te convido a pensar que o conjunto de partida é o conjunto dos filhos. Tá? E o conjunto de chegada, né, é formado por mulheres férteis. Você gostou dessa, né? Mulheres férteis. Quem receber a flechada é mãe, tá? Quem não receber não é mãe. A gente tem vários exemplos aí de mulheres férteis que não são mães, tudo bem, né? Mas o que nós não podemos ter, o que é? A gente não pode ter filho sem mãe. Ah, minha mãe morreu, professor. Ótimo, mas você já teve mãe, né? Você foi gerado ou gerada via um óvulo, né? Então, quer dizer que aquele óvulo tinha uma dona que é sua mãe biológica, cara. Não importa o que aconteça. Ah, ela me abandonou. Me deu um pé na bunda. Foda-se. O que importa é que ela é sua mãe biológica. Isso que interessa pra gente, tá? Vê se tem sentido eu falar que tem o filho 13 sem mãe. Tem sentido essa relação aqui? É uma relação? Sim. É um subconjunto do meu A cartesiano B, né? Formado por
5 elementos, né? 5 pares ordenados, 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10 e 14, 14. Tenho aí 5 pares ordenados que formam um subconjunto de um total, né? Na verdade, eu teria quantos? Ó, 3, 6 vezes 5, 30 elementos. Tem o meu A cartesiano B, tá? Desses 30 elementos, eu peguei um subconjunto formado apenas por 5 elementos que estão aqui indicados pelas flechas. Mas tem um problema, cara. Para ser função, tem que ter relação de filho com mulher fértil, com mãe, na verdade, né? Esse 1 aqui é filho de quem? Filho do 7. O 2 é filho do 8, até aqui normal. O 9 é a mãe do 3, o 10 é a mãe do 4, o 14 mãe do 14, né? Filha é a imagem da mãe, é igualzinha a mãe. O problema é o quê? O 13 está sem mãe, fera. Então, a A não é função. Então, essa relação não... Deixa eu colocar aqui relação, né? Essa relação não é função. Tá? E vou te colocar o 13 como justificativa. Gente, beleza, facinho, né? Quero que você pense um pouco. A B tá meio esquisitona, né? Ela é feita de uma maneira meio esquisita. A relacionado com A, né? Conjunto A é partida, ao mesmo tempo chegada. Eu sugiro você fazer um diagrama de Venn com 2 conjuntos, né? As. Só para ficar mais clara a proposta. Gente, hoje está demais, tá? Tá aqui em cima. Veja bem. Olha o conjunto A. Vamos refazer ele. Que tal? Eu vou fazer o conjunto A que é formado por quem? Eu já sei, olhando para o A, que ele não vai ser função. Mas por que ele não vai ser função? Deixa eu te mostrar por quê. Ó, eu vou refazer meu conjunto A assim, ó. Aqui é o A, aqui é o A, certo? Eu tenho aqui uma relação de A em A, né? E o A é formado por 3 elementos, 0, 1, 7. Deixa eu pôr aqui, 0, 1 e 7. Aqui também 0, 1 e 7. Vamos lá. De onde está saindo a flecha? Do 0 e chegando até 1. Vamos fazer isso aqui? Ó, a flecha, perdoe. A primeira flecha está aqui, do 0 até 1. E a outra flecha do 7 ao 7. Então está aqui, ó, 7 ao 7. Percebe por que não é função? Por conta desse caboclo. O 1 ficou sem mandar flecha para ninguém, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, o 1 mandando flecha para o 0, aí ok, aí virava função, né? Esse 1, por exemplo, mandando flecha para o 0, aí todo filho ia ter mãe, e aí estava... e cada filho tem no máximo uma mãe, então ia ser uma função facilmente aqui analisada, tá? Facilmente verificada. Então, por conta desse 1, a minha relação de A, ou a minha relação de A em A, né? Ela não é função. Tudo bem? Mas e se o conjunto B, né? Porque, tipo, tem 2, o A e o B. Se o conjunto B, ele ter elemento suficiente para fazer conjunto com o do A e sobrar no do B, Não tem ainda problema, assim é Vitor. uma função? Sim. Vitor, ótima pergunta sua, querido. Ó, eu acho que tem um exemplo que é a sua cara agora. Quer ver? Deixa eu só procurar aqui que a gente já mata ele também. Lá. Caramba, que lerdeza. Tá? Não, C não tem isso. Aqui, ó. O A, o exemplo lá no D, né? Eu acho que até você comentou sobre ele, ou eu ouvi coisas. Ó, o exemplo lá no D. O que você acha, Vitor? Aproveitando que você perguntou, e fez uma pergunta excepcional. Excepcional. É a função a letra D ou não é? Agora vai. Letra D. Gente, eu vou fazer a D, e se você quiser que eu faça outra, eu faço. Caso contrário, já vou meter o pau para frente. Certo? Ó, letra D. É função ou não é? Gente, vamos ver se as duas condições são satisfeitas. Vitão,
Encontra alguém no conjunto A que não está mandando flash. Tenta encontrar um filho que não tem mãe. Tenta encontrar um filho sem mãe. Filho de chocadeira, né? Não existe. Ó, esse cara tem mãe. 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 Fechou? Todo mundo no A tem mãe? Sim. Todo mundo no conjunto domínio, né? Eu não queria falar isso, mas ok. Todo mundo no meu domínio tem mãe? Sim. Vitor, você percebe que eu tenho uma mãe de todos aqui, cara? Tem uma mãe que é a mãe dos 5 carinhas que estão em A, né? Então, eu tenho aqui uma função, porque cada elemento do A tem mãe e tem apenas uma mãe. Beleza? Então, a letra D, sim, ela é função. Sabe a função? Vamos colocar domínio contra domínio e imagem? É a função. Quem que é o domínio da função, né? Conjunto de onde partem as flechas. Né? Como é função, ao invés de escrever R, eu vou escrever F. F de função. O domínio da função é o conjunto A. Todo mundo que está no A. O ponto domínio da função é onde chegam as flechas. Conjunto B. Todos os elementos que estão no conjunto B fazem parte do conjunto domínio. Só que imagem, carinhas, imagem é só as mamães. No caso, eu tenho só uma mamãe, né? Essa aqui é a minha imagem, tá? Não tem como escrever isso. Deixa eu dar um nome para ela. Vou dar um nome dela de Y, né? Para ficar mais padronizado. Y1, né? Vou chamar essa mamãe de Y1, essa potencialmente mãe de Y2, né? Essa mulher fértil de Y3, essa de Y4 e essa aqui de Y5. A única mãe que tem aqui é a Y1, então minha imagem ela é formada por apenas um elemento, é um conjunto que tem um elemento apenas, que é Y1. Deixa eu ver quem está no chat comigo. Se as 3 bolinhas que estão no B estivessem no A, isso, Túlio, se as 3 bolinhas que estão no B estivessem só no A, realmente não seria função, eu teria 3 filhos de chocadeira, não posso ter. Gente, é isso que é função. E se a função tem domínio quanto domínio e imagem. O que é o domínio? É de onde partem as flechas. Então, o conjunto de onde partem as flechas é chamado de domínio. O conjunto onde chegam as flechas. Imagem. Não, contra domínio, desculpa. Conjunto contrário, né, ao domínio, onde chegam as flechas. E às vezes não chegam todas, né? Fica a gente sobrando, normal. Fica mamãe para titia, né? Fica mulher para titia, normal. Onde chegam as flechas. E o conjunto imagem é formado só pelas mamães. Imagem é o conjunto formado não vou pôr pelas mamães, tá? Mas pelos elementos do contradomínio que recebem as flechas. Então, mandei flecha ao seu filho. Recebi flecha à sua mãe. Fechou? Eu vou abrir o chat, só um minutinho. Fechou. Chat. E a C, tudo quer que eu faça a C? Faço com prazer. Bora, próximo slide. Você tem que entender essa noção de função muito bem entendida. Porque daqui para frente, cara, você vai ver função demais na vida, nossa senhora. Só função que você vai ver praticamente. E nem tanto de função que tem, né? Você não faz noção. Letra C, tá bom. Vou fazer a letra C, então. Caramba, faltam 10 minutos apenas. No problema, estamos cumprindo nosso cronograma. Bonitinho, né? Letra C. Eu quero partir para o gráfico. Em seguida. Vamos analisar gráficos e vamos falar se é função ou se não é. Tá bom? Então, ó. E aí, o que você acha, a letra C? É função ou não é? Hã? Tá na cara, hein? Eu quero que fale por quê. Não é só falar sim ou não. Não. É para falar por quê que sim, por quê que não.
Tá? Letra C, por que que é sim ou por que que não? O Túlio acha que não. A Fernanda está perguntando se a letra E não é função, a letra A é função, e a letra F é função. Vamos lá. Letra E não é função. Deixa eu só vou te responder, tá, Fer? A letra E não é função? Deixa eu ver a letra E. A letra E não é função, não. Porque tá vendo que a letra E é uma relação entre o conjunto A e o conjunto A, né? É uma relação de A em A. E percebe que não tem... O A é formado por dois elementos, o 83 e o 7. E o A também, né? O A que está recebendo as flechas também é formado por dois elementos, 83 e 7. O problema é que o A que está mandando as flechas, o 7 não manda flecha para ninguém. Então eu teria aí um filho no A, né? O 7 não está mandando flecha para ninguém, é filho de chocadeira. Então a letra I não é função, não, tá? E a letra F é função? Deixa eu ver. Letra F é função ou não. Letra F é formada aí, né? O conjunto A também mandando para o conjunto A. Cada elemento do A manda para si mesmo, né? Então, é função. Todo elemento de A está mandando para alguém, né? Lá no conjunto de chegada, que também é igual a A, né? Porque não tem nenhum elemento em cima da flecha. E cada flecha que está saindo dos elementos de A sai em direção a apenas um cara de A, nele mesmo, né? No caso. Então, o A sim é função. Parabéns. O Túlio me falou que esse que nós estamos fazendo, que é a letra C, né? Não é função porque tem um cara que está enviando duas flechas. E a Fernanda está me falando que a letra C não é função porque o elemento 47 está ligado em dois elementos de B. Isso não pode. Gente, cara, que feliz. Nossa, você não tem noção. Tanto que eu estou feliz hoje, porque assim, a gente teve um público aqui da hora, tá? Muito da hora esse público que estava presente hoje. E, nossa, 100% entendido, velho. Você entendeu? Eu acho que o objetivo principal aqui que era entender o que é função, né? Cara, não é função não. Por quê? Porque esse carinha aqui, ó, é filho de duas mães. Professor, sabe como é que é, né? Namoro moderno, né? Não tem pai e mamãe, tem mamãe e mamãe, né? Não importa, cara. Eu tô falando de duas mães biológicas. O 61 forneceu o óvulo pro 47 nascer, e o 38 também. Cara, que doideira, não existe isso não, fera. O óvulo é de uma mãe só, ou do 61 ou do 38, não pode ser dos dois. Então, a C não é função. Essa relação não é função. Gente, olha que chique, ficou chique, né? Vamos partir para os gráficos agora para encerrar com chave de gold, chave de ouro. Ó, atividade 3. Quem que é o domínio? Ó, a relação é do A nos reais. Tá? Esse R que é de real. Deixa eu abrir aqui para você. Atividade 3. Mesma página, né? Ó, vamos entender o que está sendo escrito aqui? Meu conjunto de partida, ó, estou pegando relações do conjunto A nos reais, né? Quando eu falo em reais, pessoal, eu me refiro do menos infinito até infinito. Todo mundo que está valendo como conjunto contra domínio, né? Então, estou mandando flecha para esses caras aqui, tá? Para todo mundo estou mandando flecha. Aliás, eu posso mandar flecha para todo mundo, ou melhor, todos os números reais são mulheres férteis. Dentre esses números, alguns vão ser mães, outros não. Tudo bem? Vou te falar se é função, e se é função, eu quero saber só quem é o conjunto de imagem. Porque o conjunto domínio eu já tenho, né? O domínio tem que ser o quê? Tem que ser o conjunto de partida, né? No caso, o intervalo fechado de -3 a 3. Gente, tá acontecendo isso aqui, sim ou não? Ó, todos os x's de -3 a 3 estão mandando flechas para alguém. Por exemplo, esse 3 negativo está mandando flecha para quem? Para esse carinha aqui, ó. Sei lá, vamos supor que é perto do 1, tá? Esse carinha aqui, ó, que é maior que 3, mas ainda é negativo, ele tá mandando flecha para quem? Para esse cidadão aqui, beleza? Esse carinha aqui, que é maior que 0, menor que 3, tá mandando flecha para quem? Quem que é a mãe dele? É o -2. A mãe dele é -2. Entendeu como é que eu estou relacionando agora esses conjuntos, né? Como é que eu estou representando uma relação?
E eu te pergunto, essa relação é função ou não? Gente, para descobrir se é função ou não, primeiro, verifique o domínio. O domínio bateu, ó, menos 3, 3, menos 3, 3, está batendo o domínio? Todo filho está mandando flecha? Ou tem algum filho que não manda flecha? Todo filho manda flecha, né? Do menos 3 ao 3, todo mundo está mandando flecha. Ok. Então, primeira condição satisfeita. Não tem ninguém no meu conjunto de partida que está acima da flecha. Segunda condição, para saber se é função ou não, eu tenho que verificar se a flecha é única. Como que eu vou verificar graficamente se eu tenho apenas uma mãe para cada filho? Você vai, olha que da hora, você vai fazer linhas verticais. Linhas verticais, olha só. Essa linha vertical. Em quantos lugares eu cortei a função, o gráfico da função, nessa linha vertical? Você percebe que eu cortei apenas em um ponto? Quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho aqui uma mãe para esse filho, que é um pouco maior que menos 3, né? Ótimo. Vou fazer isso no gráfico inteiro. Eu posso fazer mentalmente, tá vendo? Ó, retas verticais e paralelas. Qualquer reta que eu fizer aqui, você já entendeu que eu vou cortar o gráfico em apenas um ponto. Vou te mandar um daqui a pouco, que eu corto o gráfico em mais de um ponto. Quer dizer que eu teria mais de uma mãe biológica para o mesmo filho. Tá vendo? Ó, eu estou cortando o gráfico em pontos únicos. Quer dizer que cada ponto que eu estou cortando o gráfico com as retas representa o filho e a mãe, né? Esse ponto aqui é a mãe, que o filho está aqui, né? Ó, tá vendo? Então, cada interseção entre as retas verticais e o meu gráfico está me resultando em apenas um ponto, que é uma forma de eu enxergar graficamente que cada filho tem apenas uma mãe. Então, esse carinha é a função, sim. Meu conjunto domínio está aqui. Imagem, gente. O que é imagem? Imagem é formada pelos elementos que são mães, né? Se você observar bem aqui, ó, quem que é mãe, né? Quem que é mãe nesse gráfico? A maior mãe que tem é o maior gráfico da função, é a maior altura da minha função. A minha maior altura da função é aqui no 2. Não tem nenhum ponto mais alto do que esse ponto 2. Então, o meu maior valor aqui de imagem é o 2, e adivinha, meu menor valor é o menos 2. Então, o meu conjunto de imagem é o conjunto intervalo fechado de menos 2 a 2. Chat. Vou mandar um agora que vai fazer um corte muito da hora. Túlio, por favor, você precisava ser um pouco mais específico sobre o que você não entendeu. O que você não entendeu? Talvez eu explicando, talvez eu explicando, por exemplo, a letra E, você vai entender. Ó, letra E. Será que a letra E é função? Ó. Jesus Christ. Primeiro, verifica se o domínio realmente é o conjunto fechado menos 3, 3. Né? O domínio aqui, para mim, é o conjunto fechado menos 3, 3. Beleza. Opa. Que coisa. Peraí, sai daqui. Tá. Então, meu domínio está ok. Minha condição de domínio está ok. E está terminando o tempo. Oh, Lord. Agora, faça flechas, faça retas verticais, ó. O que acontece? Corta em 2 pontos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse filho aqui, ó, tem 2 mães. Essa e essa. Não pode. Não é função. Fechou? Túlio, próxima aula você pergunta de novo, porque não vai dar tempo. Obrigado por sua atenção, obrigado por sua presença. Foi um prazer. O pontilhado. Vou explicar na próxima. Beleza? Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.